Shalom, boa noite. Nós vamos fazer aqui uma breve síntese das duas aulas desta semana, a pedido de muitos que estão pedindo, alunos e também ouvintes que querem saber sobre esse desenvolvimento que nós apresentamos nas duas aulas dessa semana de ampliação na hermenêutica, tratando as questões proeminentes da hermenêutica no âmbito filosófico, partindo também de um pressuposto teológico a partir da cosmovisão hermenêutica de Friedrich Schleiermacher no século XVIII e depois entrando numa prospecção filosófica de Tilsley, que é um seguidor de Schleiermacher, que vai ser o responsável pelo século XVIII, início do século XIX, de lançar a obra A Ascensão da Hermenêutica, que foi uma obra que, nesse momento e tempo, no início do século XIX, ela vai ter uma grande ênfase na hermenêutica científica e na proposta da interpretação das ciências humanas dentro da academia. Quando nós vamos agora começar a pensar em Friedrich Schleiermacher, nós vamos pensar que a contribuição dele na hermenêutica é mais no sentido de uma hermenêutica que visualiza dois contextos, que nós poderíamos dizer que esses dois contextos vão desencadear num terceiro, que é a proposta de estudar a história do autor e a ente do autor. E a partir da história e da ente do autor nasce o terceiro, desencadeia o terceiro, que é a proposta da hermenêutica anamnese, ou análise anamnese, a hermenêutica psicológica, a interpretação psicológica do ser. Então nós temos que ver que a grande proposta que vai envergar e vai propor e vai apresentar e vai propiciar dentro do arcabouço de estudo hermenêutico Schleiermacher, quando ele começa a desenvolver todos os seus pressupostos hermenêuticos, inspirado em Heidegger e Hegel, é justamente visualizar a vida do autor. Segundo Schleiermacher, não tem como você interpretar um texto sem antes conhecer o autor em toda a sua plenitude histórica, em toda a sua plenitude cultural, social, na sua forma de pensar, se manifestar, na sua dialogicidade com o público a qual ele está direcionando o seu texto e também, claro, no seu contexto espiritual. Qual é a espiritualidade ou o grau dimensionador de espiritualidade e religiosidade que está empreendendo o autor no seu texto. Se esse texto, claro, for um texto de âmbito teológico, se for um texto de âmbito filosófico, qual é o sentido, a proposição filosófica que está propondo o autor. Se for um texto de âmbito histórico, qual é o seu aparato de fundamentação histórica que vai levar ele a estar narrando aquela experiência? Porque para Schleiermacher, toda a história ela tem um sentido proponente do contexto experiencial do tempo em que o autor viveu na história e também da influência que a história trouxe no autor. Então, a partir dessa narrativa, ele constrói o ente, o ele, dentro da história. E uma questão muito interessante também que Schleiermacher vai propor é justamente quando você começa a visualizar as questões psicossomáticas do autor, que são alguns elementos da sua vida interior que se fazem retratar na sua forma de escrita, na sua forma de desenvolvimento escriturístico. O corpus escritos de um autor muitas das vezes está retratado a sua forma sentimental de visualização ou de cosmovisão social
de cosmovisão cultural, de cosmovisão espiritual. Então, muitas das vezes existe aquela questão que propõe Schleiermacher do sentido imaginético, e esse imaginético propondo na emoção, e esse na emotividade, na emoção. E a emotividade levando para o texto todo o retrato interior e exterior do autor, estereotipando o tempo, uma estereotipização do tempo. A partir do momento que ele está estereotipando o tempo, que ele está extraindo todos os elementos propulsores do tempo, ele está vindo a trazer ou descrever a história, ou descrever o acontecimento, ou descrever a circunstância em que está vivendo de uma forma muito mais palpitante e muito mais, vamos dizer assim, até persuasiva e atrativa para aquele que está lendo. Então, todo intérprete, segundo a proposta hermenêutica universal ou a hermenêutica geral proposta por Schleiermacher, primeiro tem que fazer uma análise profunda do autor e da vida do autor para depois aplicar todo esse contexto analítico do autor para o texto. O texto é um resultado da vida do autor. Essa que é a grande proposta da hermenêutica de Schleiermacher. Agora, transpondo para Tilsley. Tilsley é mais filosófico. Tilsley ele vai ter uma influência totalmente schleiermacheriana. Ele é um discípulo de Schleiermacher, é um discípulo também da proposta de Hegel. E claro que ele vai ter uma percepção e uma proposta e uma intervenção e introdução muito mais voltada, muito mais direcionada para uma proposta filosófica, porque ele vai propor que a hermenêutica é a ciência que tem a responsabilidade de interpretar as ciências humanas. Então ele tem uma percepção e uma visão na hermenêutica muito mais científica, muito mais no seu contexto material, de matéria, de humano, de ser. E ele vai dizer, olha, todo o contexto hermenêutico está muito relacionado ao científico, à ciência, ao humano. Então, nesse aspecto de estar relacionado ao humano, é uma interpretação humanística, é uma interpretação num sentido muito mais biológico, aonde ele está interpretando o ser na sua formação genética, ele está interpretando o ser na sua formação histórica, na sua formação cognitiva, na sua formação cultural, na sua formação social, na sua formação espiritual, na sua imanência e transcendência do sagrado. E nesses diálogos e nesses elementos propulsores é que vai se construindo para Tilsley todos os elementos, os métodos para se averiguar, se analisar o autor. Tilsley vai propor que o autor não é apenas um escritor, mas o autor é uma manifestação do texto, no seu sentido, uma humanização do autor no texto. O texto se torna uma manifestação do autor nas suas mais profundas intercepções da sua humanidade, da sua visão de mundo e da sua materialidade. Então é a materialidade do ser, né, numa questão até de uma proposta hegeliana, é uma materialidade do ser, uma dialética materialista, é uma materialidade do ser a partir da manifestação de alguns elementos que conduzem a sua percepção e visão de mundo, em que ele vai agora apontando para todo um contexto em que vive, e aí vai se retratando no texto a sua realidade de existência, o seu sentido existencial,
a sua realidade existencial. Então a hermenêutica de Tillich é mais uma hermenêutica pautada no existencialismo do ser, esse existencialismo histórico, esse existencialismo filosófico e esse existencialismo imaginético e automaticamente depois o existencialismo espiritual. E ele vai dizer então, Tillich, que a hermenêutica propõe uma interpretação científica porque ela é a disciplina, ela é a ciência que concede a oportunidade de se conhecer a ciência, de se interpretar a ciência. Então ela é a propulsão das ciências humanas. Não existe ciências humanas sem hermenêutica. Por isso que você vai ver a disciplina, o curso de hermenêutica, os conteúdos programáticos de hermenêutica compartilhado e compartimentado em todos os conteúdos programáticos dos cursos que formam as ciências humanas, ou que distribuem todo o contexto macro e micronuclear das ciências humanas. Então essa é a grande proposta desses grandes expoentes que mapearam, e não só mapearam, mas compuseram e deram um sentido mais propulsor de âmbito filosófico para a hermenêutica, sendo mentores de uma hermenêutica de viés não só filosófico, mas de viés jurídico também, tendo em vista que Tillich ele é um hermeneuta muito utilizado para a hermenêutica processual de âmbito jurídico e até de âmbito pedagógico, mas também Schleiermacher vai estar presente nesse transitar hermenêutico, filosófico ou teológico, como fazendo uma ponte de uma hermenêutica que vai ser influência para a hermenêutica teológica a partir da metade do século XIX, se pautando, se prendendo ainda nas inspirações de Schleiermacher, que é que alguns hermeneutas vão começar a desenvolver as suas posições, as suas teses, como é o caso de Gadamer, não é? Como é o caso também não só de Gadamer, mas como de outros que eu poderia aqui citar, que vão ter uma grande influência no contexto da hermenêutica filosófica e hermenêutica, claro, jurídica e, por fim, hermenêutica teológica. Obrigado a todos, era essa uma síntese para ficar guardado do que nós vimos nessa semana.